Vambora, mais um Talk no ar. Hoje falando de um tema que interessa tanto a famílias como também as empresas, a sucessão. E para tocar nesse tema que é fundamental, um convidado para lá de especial, Dr. Dernilton Leite, especialista em direito empresarial e também direito imobiliário. É um privilégio recebê-lo aqui. Prazer todo nosso, estamos sempre aqui, só chamar que nós estamos aqui para poder fazer a nossa parte. Muitas pessoas, doutor, têm dúvidas sobre o inventário, mas esclarecendo de uma vez por todas o que é realmente o inventário. Quando uma pessoa falece, o conjunto de direitos e obrigações que deixa chama de espólio, né? E a finalidade do inventário é justamente fazer o quê? Transferir os bens do espólio. Aí você me pergunta, Dernilton, os herdeiros, se a pessoa só deixar débito, esses débitos vão ficar para os herdeiros? Não. Os débitos, o espólio, o conjunto de direitos e obrigações responde na medida de existência de bens. Enquanto tem bens, consegue cumprir aquelas obrigações. Se, porventura, o patrimônio der para cumprir as obrigações, sobrar alguma coisa, o que sobrar vai dividir entre os herdeiros. Se não sobrar, se faltar, também os herdeiros não vão ter que pagar aquele débito. Entendeu? Então é isso, o patrimônio ele é responsável pelos débitos que porventura o falecido deixou, mas na medida da existência do patrimônio. Então, basicamente, é assim que funciona o processo de sucessão aqui no país. Né? A pessoa falece, aí, pelo sistema aqui da Bahia, você tem 60 dias para dar entrada no inventário. Se você não der entrada no inventário, gera uma multa de 5% sobre o valor do imposto. Tem pessoas que acham que é sobre o valor da herança. Não. Se tiver que recolher, vou botar 10 mil de imposto, vai ter 5%, então, em vez de recolher 10 mil, vai recolher 10.500. Entendeu? Então, a multa que tem é 5% sobre o valor do imposto, se ultrapassar os 60 dias do falecimento. Aí você poderia me dizer, Dernilton, mas se a pessoa não teve como ver toda a documentação para dar entrada, para cumprir o prazo e tal, dá entrada no pedido de abertura do inventário e passa as informações que tiver, mas dá entrada logo para poder cumprir o prazo e depois, no decorrer, vai juntando mais os documentos, vai trazendo mais as outras coisas para poder, mas é importante que dê entrada dentro do prazo para que não haja incidência da multa. Ô doutor, e quais são os tipos de inventário que, por exemplo, existem aqui no país? Bom, para ser chamado de inventário, o que é que acontece? O inventário judicial, ele é feito quando? Ele é feito quando tem incapaz, quando tem menor e quando tem confusão. Né? Quando os herdeiros não se entendem, parte para o judiciário. Quando tem menores e quando tem incapazes. Incapazes são o quê? São pessoas interditadas, são pessoas que não conseguem exprimir sua vontade, entendeu? Conforme previsto no Código Civil. Aí você faz como inventário. Se porventura não estiver em nenhuma dessas circunstâncias, antigamente a gente fazia o arrolamento extrajudicial, o arrolamento judicial, que era entrado no fórum e ele era muito mais simples e tal, né? E funcionava judicialmente mesmo assim, mas era muito mais rápido. Hoje a gente tem a possibilidade, hoje não, já há alguns anos nós temos a possibilidade de fazer ele extrajudicial. Ele é feito no cartório tabelionato através de uma escritura de inventário, onde ali são partilhados todos os bens e direitos. Ali sai alvará para poder sacar valores, né? Então, é tudo resolvido extrajudicialmente, que custa muito mais barato, as custas são bem menores também, e o processo é muito mais ágil, muito mais rápido. Ô doutor, eu sei que esse tema, inclusive, suscita várias dúvidas. E quem nos acompanha agora, tanto na internet como também nos agregadores de podcast, seja Spotify, no Deezer, muito obrigado, inclusive. Vocês podem acompanhar sempre aqui, tem conteúdo novo. E hoje, aproveitando aqui essa aula gratuita com especialista, não é qualquer dia, viu? Eu sei que as pessoas têm dúvidas e meu desafio enquanto jornalista é tentar fazer as perguntas que no dia a dia as pessoas gostariam nessa oportunidade de realizá-la aqui para o senhor. E na sucessão empresarial, muda muita coisa do que o senhor já citou? Quais são, de fato, né, as diferenças habituais? Na realidade, o termo sucessão empresarial, ele vai muito além disso. Sim. Né? Tem a situação, às vezes, da sucessão empresarial em termos de
de débitos trabalhistas, Perfeito. em termos de imposto e tal, empresa estabelecida em um determinado local, aí vem, muitas vezes, vem uma outra empresa se estabelece naquele mesmo local com o mesmo segmento, às vezes até os funcionários, a pessoa vai e compra aquela empresa, aí tem caso de sucessão empresarial para efeito de direitos e obrigações. Mas, partindo para o lado da sucessão como em qualidade, em termos de herança, o que é que acontece? A sucessão empresarial, quando morre alguém e aquele alguém era sócio de uma empresa, aquelas cotas entram no inventário. E aquelas cotas daquela empresa são partilhadas entre os herdeiros. Né? Mas aí também depende muito do contrato social. Muitas vezes o contrato social prevê que, em caso de morte de algum dos sócios, o sócio remanescente, o sócio sobrevivente, vai adquirir aquelas cotas na mão dos herdeiros, sucessores e tal, e lá o contrato social vai estabelecer a forma do pagamento. Mas também tem os casos da empresa que é uma empresa familiar, tem os casos da empresa que tem aquele dono, e aquele dono ele tem os herdeiros dele, né? Então, aí são coisas completamente diversas e que cada caso tem que ser apurado da sua forma. Com relação à sucessão empresarial, como eu te falei, né? A pessoa tem as cotas da empresa e aquelas cotas serão partilhadas entre os herdeiros. Mas eu acho que, além disso aí, tem um outro aspecto importantíssimo, que é justamente o seguinte: às vezes a pessoa tem uma empresa e eu acho que o grande objetivo de quem abre, de quem tem uma empresa, principalmente há muitos anos, é que aquela empresa, os filhos venham assumir, ou se não todos, alguns, que aquela empresa se perpetue, se permaneça. Muitas vezes acontece do empresário ele criar o sucessor. Ele vai, como é que eu posso te dizer? Ele vai orientar, ele vai conduzir, ele vai preparar o sucessor dele. E tem casos que eles não criam sucessores, criam herdeiros. E aqueles herdeiros, infelizmente, não vão tocar aquilo para adiante. Eu acho que um exemplo que nós podemos aqui citar, que é super atual, é o exemplo do caso de Silvio Santos. Silvio Santos, todo mundo sabe que ele tem 6 filhos, tinha 6 filhas, e tem filhas que fazem programa de auditório, tem outras que atuam em outras áreas, mas uma especificamente, ele fez um negócio brilhante. Ele botou uma filha na área de administração, que ela é mais tímida para a televisão, sim. Então ela foi mais para a administração, e ela acabou fazendo essa parte de administração em Harvard. E quando ela voltou, ele contratou uma pessoa chamada Lázaro, se eu não me engano, Lázaro do Carmo. Todo mundo, se alguém for na internet, no Instagram, dá uma olhadinha aí. Dá um Google, né? Dá um Google aí, vai ver que tem muita coisa. Esse cara é uma pessoa preparadíssima. Ele é conselheiro de grandes empresas, ele atua em grandes empresas, né? Pessoas que às vezes estão com uma certa dificuldade. Então, quando o Silvio Santos o contratou para tocar uma parte da empresa dele lá, foi principalmente a parte do Jequiti, sim, que ele ficou à frente de sair, e ele realmente multiplicou muito esse faturamento. E essa filha de Silvio Santos, se eu não me engano, o nome dela é Renata, que foi para Harvard e tudo, ela ficou... Ele tem um podcast dele que ele fala que ela ficou com ele o tempo inteiro. Acompanhando, né? O tempo inteiro, aprendendo. Para quê? Ele estava preparando a sucessão dele. Agora ele faleceu porque ele está à frente da situação. Tem um presidente do grupo, mas tem uma pessoa que lida com essa parte administrativa. Então, ele fez um trabalho muito bem feito nesse sentido de fazer uma sucessão da empresa dele, né? Eu achei assim uma coisa brilhante. Aqui em Feira eu tenho 2 circunstâncias, 2 casos que eu posso citar de sucesso nesse sentido. Meu amigo Fábio Cerqueira, eu até falei com ele agora há pouco para pedir autorização para citar o nome dele. Ele tem um filho chamado Rafael, e Rafael hoje estuda no INSPER, em São Paulo, que está entre as 3 melhores escolas desse segmento na América Latina, e está entre as 50 melhores do Brasil. Nossa. Ele faz administração de empresas lá. Para quê? Tanto no sentido dele alçar os voos dele, quanto no sentido de ele fazer a sucessão de Fábio à frente dos negócios dele, né? Então, tem essas 2 vertentes. E um outro caso que tem aqui em Feira é de um amigo. Como eu não consegui falar com ele, eu não vou citar o nome dele, mas o pai dele fundou uma empresa, e ele junto, ele era menor ainda, mas ele já trabalhava com o pai desde aquela época, né? E aí ele tocou a empresa junto com o pai. Depois, ele já empresário, ele entrou numa faculdade de administração,
e ele passou a empregar na empresa dele aqueles conceitos que ele tinha prática, mas começou a vir com a teoria, né? E depois o filho dele mais velho foi crescendo, entrou na faculdade de administração, já fez 1 ou 2 MBAs e hoje está à frente da empresa junto com ele. Então, é um caso de sucessão empresarial que o pai vem preparando o filho, isso já está indo para a 3ª geração. E com muito sucesso, a empresa é crescente, é uma empresa que tem mais ou menos 30 anos, mas teve um crescimento assim fabuloso em virtude da competência administrativa dos diretores e da extrema competência também em preparar a sucessão empresarial. Eles vêm fazendo isso de forma assim brilhante. Então, desse modo, podemos definir isso realmente ou esses realmente são exemplos bem-sucedidos do planejamento correto. Correto. Aí quando você fala planejamento, aí me vem à cabeça o planejamento sucessório, né? Hoje em dia está muito em voga, as pessoas estão falando muito de blindagem da empresa, blindagem, né? Patrimonial, blindagem de patrimônio, estão falando muito de holding empresarial, fala-se muito disso, né? E muitas vezes as pessoas vão fazer, e às vezes o cara chega para o contador e fala: faça aí para mim uma empresa de patrimonial. O contador vai lá, pega o KNAI, faz, e está aqui sua empresa patrimonial. Só que não é bem assim. E às vezes a pessoa também, eu já vi casos, que ela procurar às vezes um advogado tributarista, mas não procurar a área empresarial. E isso é uma coisa que tem que estar muito próximo. Você tem que ter um contador ligado à área e tem que ter um advogado que tenha esse estudo de forma multidisciplinar, tanto na área empresarial, quanto com relação à repercussão tributária, quanto em relação à repercussão da proteção patrimonial e também em relação à sucessão hereditária. Por quê? Na verdade, as empresas patrimoniais, a blindagem, chama entre aspas blindagem patrimonial, essa situação toda, normalmente ela tem 3 vertentes. Ela tem a vertente da sucessão, do planejamento sucessório, ela tem a vertente da economia tributária e ela tem a vertente da proteção patrimonial. Então, isso aí para você fazer para uma pessoa não é uma receita de bolo. Cada pessoa tem seu perfil. E esse perfil deve ser analisado tanto em relação à pessoa em si, quanto em relação ao patrimônio que ela detém. Para aí agora você fazer a coisa de uma forma bem mais adequada e de uma forma que se encaixe ao perfil daquela pessoa, para que se atinja o objetivo, né, o objetivo que seja o melhor para aquela pessoa, entendeu? Ô, doutor, em linhas gerais, então, realmente tem como ou não? É mito ou é verdade essa questão que se fala muito hoje na internet sobre blindagem da empresa, blindagem do CNPJ? Não, o CNPJ, blindagem do CNPJ não, mas você pode, eu não gosto do termo blindagem em si, porque se você vai blindar seu carro, ele pode receber projéteis até um determinado calibre. Se for num calibre maior, vai conseguir romper. Então, essa blindagem, ela é feita de forma muito relativa, mas tem formas bastante eficientes de você fazer uma proteção patrimonial, né? Tem formas bastante eficientes que você distancia muito o dono em relação ao patrimônio e em relação à empresa. Distancia o seguinte, é dele, mas é muito difícil de você chegar até ele, né? E é muito difícil de você, vamos supor, você ter algo em relação a ele e você chegar até o patrimônio dele. Tem como fazer? Tem. Mas você não pode dizer, olha, fica tranquilo que isso não vai rolar nunca, porque quem sabe fazer, sabe desfazer também, né? Então, assim como a gente sabe o caminho para fazer uma proteção maior, a gente também tem os caminhos para poder fazer o inverso, né? Então, não existe perfeição, direito é subjetivo. Né? A matemática de direito, 2 mais 2 pode dar 3, pode dar 4, pode dar 5, pode dar nada e pode dar 10 também, né? Então, tudo tem sua margem de risco. Doutor, tem alguma pergunta que eu acabei não te fazendo? Você acredita ser importante acrescentar nesse bate-papo, que é tão importante sobre essa área que as pessoas têm diversas dúvidas, por exemplo? Rapaz, o que eu digo sempre é o seguinte: para fazer um inventário, envolve direito sucessório, evidentemente, sim, mas por envolver patrimônio, normalmente o patrimônio é imóvel.
Então, envolve direito imobiliário também, né? Os campos de direito hoje são muito interdisciplinares e muitos comunicam-se entre si. Então, é importante que a pessoa que vai fazer o inventário, ela detenha um certo know-how nesse sentido, porque se não tiver uma certa experiência, o que é que acontece? Vai pagar impostos altíssimos, vai pagar custas altíssimas, né? Então, é importante que sempre que se procure um profissional que tenha um know-how muito bom, que tenha uma experiência muito boa, tanto na área empresarial, quanto na área de sucessões e também na área imobiliária. Doutor, muito obrigado. Um bate-papo que eu pude aprender também. Espero que você que me acompanhe também nesse momento aqui no Spotify, no YouTube, tanto na Rádio Sociedade, também possa ter aprendido, né, um pouco mais, entendido com um especialista como esse, viu? Não é todo dia que a gente tem aqui no nosso talk alguém com tamanha relevância no segmento. Um abraço e até uma próxima. Um abraço, muito obrigado. Estamos sempre às ordens. O que precisar da gente, conte conosco. Grande abraço, sucesso sempre.